Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel Arraes e hoje eu vou contar pra você como eu descobri que tenho TDAH. Bom, muita gente sabe que o TDAH tá aí super popular, né? Ainda bem, porque eu acho que quanto mais a gente souber, né, dos transtornos, digamos assim, é melhor. Quanto mais informação a gente tiver, é melhor para a nossa saúde mental, para o nosso estilo de vida, de como aprender a viver com diferentes mecanismos aí do nosso queridinho cérebro, né? O transtorno, né, de TDAH no Brasil, né, como é conhecido, o transtorno de déficit de atenção, na verdade, muita gente que tem esse fiozinho diferente aí no cérebro, na verdade, não concorda com esse nome, porque na verdade não temos déficit de atenção. Na verdade, a gente tem um estímulo muito grande de informação. Então faz com que fique difícil da gente focar, mas não necessariamente que a gente tem um déficit. Na verdade tem muita coisa e daí fica difícil priorizar. Então não é que a gente tem atenção, é que a gente tem atenção demais em muita coisa, né? Deixa eu já falar que sim, eu sou diagnosticada com TDAH pela minha psicóloga, né? Ela, na verdade eu já troquei de psicóloga, mas quem me diagnosticou era uma psicóloga freudiana. E aí fizemos todo o processo, tal e tudo, e aí chegou o dia que ela falou: Raquel, você tem TDAH, né? Eu falo TDAH porque o A quase não sai, mas é TDAH, vocês entenderam, né? E que o meu era combinado, que na verdade, assim, nas mulheres já é mais difícil de diagnosticar, porque assim, geralmente, né, no sexo masculino, eles são muito hiperativos e não necessariamente as mulheres são tão hiperativas assim, mas elas são mais... a inquietação é na mente, né? Então, às vezes, não, a pessoa não tá correndo, pulando, então fica muito mais difícil de diagnosticar em mulher. Por isso tá esse boom aí, com muita informação, muita mulher descobrindo o diagnóstico tardio. Tanto é que quando eu descobri, fui falar para algumas pessoas, né, familiar, ninguém acreditava, porque quando eu descobri foi no ano de 2020, 21, e né, na verdade eu achei que eu estava com ansiedade e morria de medo de terapia, porque eu falava, eu vou ir pra terapia, vou descobrir coisas, uns problemas que eu nem sei se eu tenho, né? E que na verdade foi o que aconteceu. Muitas coisas que eu fazia na minha vida, eu achava que era da minha personalidade, não era de um diagnóstico, né? E daí essa ansiedade também é combinada, porque muitas vezes você passou a vida inteira, né? Eu já tava nos meus 30 já, né? Você passou a vida inteira com mecanismos para se proteger, para se adaptar nesse mundo que é um pouco diferente do seu, né? Que prioriza a rotina, prioriza a atenção, né? E geralmente a gente não é assim, né? A gente tem um mundo meio que paralelo na nossa cabeça. Não é à toa que muitos artistas têm TDAH, são neurodivergentes, porque meio que pensa fora da caixinha, né? Então é meio que natural que a gente acabe indo para essas áreas. Na época eu fiquei até chateada, então quer dizer que eu sou atriz não é porque eu gosto, é por conta do TDAH. E claro que ela falou que não, que o TDAH é uma coisa que eu tenho, não é uma coisa que eu sou. Aqui só falar um pouquinho do que é o TDAH, né, só pra entender, né. Geralmente pessoas que têm impulsividade, dificuldade de concentrar, faz muitas tarefas de uma vez e acaba não terminando muitas delas,
steaming, né? Você fica muito no celular jogando joguinho, ou com o anel rodando, ou batendo a perna, né? Sei lá, pega no cabelo, fica, sabe? Tem várias maneiras de fazer isso. Dificuldade para dormir, insônia que eu tive a minha vida inteira, tá explicado, né? O tamanho dessas olheiras, né? Perder objeto, esse é um clássico. Isso sou eu, gente. Isso sou eu. Se adaptar à rotina é muito difícil. Dificuldade na vida financeira, que é uma coisa que eu acho que os psicólogos, psiquiatras estão espalhando um pouco mais essa mensagem, que tá muito ligada ao TDAH, por conta da impulsividade que a gente tem, né? E é interessante porque como a gente não tem rotina, como a gente não tá sempre olhando a nossa conta bancária, como a gente esquece de pagar conta, né? Esquece de pagar fatura, ou não pensa direito no que é prioridade pagar e tal. Então isso tudo acaba que trazendo essa coisa para nossa vida financeira. Inclusive tem o banco aqui chamado Monzo, que já consegue trabalhar o aplicativo de maneira muito mais fácil, porque a gente tem a gente não tem muita paciência, né, para assistir um vídeo 5 minutos. Eu já gosto de vídeo longo, mas tem gente que não gosta. E nem todos os sintomas de uma pessoa de TDAH a outra pessoa tem, né? Então, assim, então tem gente que tem dificuldade de ler um artigo inteiro, assistir um vídeo de 1 hora ou 20 minutos, né? O TikTok começou com 1 minuto, 15 segundos, né? Então, geralmente até eles, quando compartilham esses vídeos, é curtinho pra pessoa não perder ali o foco. Porque a gente tem foco, mas a gente tem uma coisa chamada hiperfoco. Então, assim, por exemplo, eu tô apaixonado por uma música, né? Um exemplo. Apaixonado por uma música. Eu quero saber como essa música foi escrita, quem são os escritores, quem são o pessoal da banda, como que eles escreveram, qual que foi as metáforas que ele usou. Então, tipo assim, eu vou fundo naquela informação. E eu tenho um trabalho para entregar, por exemplo, da empresa, digamos assim, que deveria ser minha prioridade, mas eu tô tão empolgada naquilo ali que eu não faço. Então, muitas das coisas que as pessoas com TDAH têm, ela acaba fazendo por último minuto. E faz muito bem. Só que o problema é que a gente sabe que tem que entregar aquele trabalho, digamos. Então, por isso rola um pouco de procrastinação aí, rola bastante. Porque a gente sabe que tem que entregar, mas a gente não consegue ter aquele impulso de fazer. É como se fosse como que eu posso dizer? Como se fosse uma ponte, né? Que tem as ladeirinhas. Então, entre uma ladeirinha e a outra, eu tenho que ter o impulso de andar para outra ladeirinha, né? De pular para outra ladeirinha. E às vezes até tá faltando ela ali no meio, né? Então, você não consegue pular de uma situação para outra. Você sabe que você tem que fazer, você sabe que é uma coisa responsável, mas o seu cérebro não manda a mensagenzinha, né, do estímulo para você ir fazer, né? Que nem eu quero levantar daqui. Eu sei que eu quero levantar, mas eu tenho, vamos supor, tenho louça para lavar e fico pensando na louça o dia inteiro, ou pensando nesse trabalho que eu tenho que entregar. Eu esforço muito a minha cabeça pensando no que eu tenho que fazer, passo o dia inteiro pensando, mas acabo não fazendo, até no último minuto que não dá mais. E aí você faz, descobre que em 20 minutinhos que você perdeu ali, deu tudo certo e você entregou. E você passou ali, sei lá, 1 semana pensando no que tinha que fazer. Então, assim, a gente gasta muita energia cerebral pensando nisso. E eu acho que pelo menos pra mim, isso é uma das coisas mais difíceis, assim, do TDAH. Mas eu já sei quando o meu cérebro vai baixando. Perder objetos, assim, por exemplo, quando eu me mudei pra esse apartamento, essa casa que eu moro, antes eu tava morando com a minha sogra e tal, a gente passou uns dias lá antes de vir pra cá, né, e
eu não usava chave, entendeu? Eu não usava chave porque tinha sempre a chave lá, a casa dela sempre estava aberta, né? É um lugar mais seguro, então não tinha que ficar fechando porta direto. Então, quando eu mudei pra cá, eu esqueci muito a minha chave dentro da minha casa. Muito, mas assim, muito mesmo. De ter que abrir janela, de ter que entrar na cerca e tentar arrancar a cerca pra entrar na minha casa, sabe? De, tipo, pedir vizinho pra ajudar, ligar pra imobiliária pra vir me ajudar. Então, assim, a gente perde muito tempo de vida, sabe? Porque a gente esquece as coisas. Vamos supor, você vai pegar um trem, você esqueceu o celular, aí você volta pra casa, pega o celular, perde o ônibus ou o trem, né? Então, dá essas coisas. Mapa. Muita gente que tem TDAH não consegue ter aquela visão, né, fotográfica, assim, de direção, por exemplo. Tem gente que tá muito bem, tem gente que tem o hiperfoco em dirigir e ama dirigir. Varia muito de pessoa pra pessoa, mas eu, por exemplo, às vezes eu lembro do lugar que eu já fui quando eu já tô lá, entendeu? Então tem muito isso, assim. Mas eu acho que a coisa mais comum pra todas as pessoas que têm TDAH é se adaptar com a rotina. É muito difícil ter rotina. Por isso que muita gente que tem TDAH é freelancer, ou tem o próprio emprego, a própria empresa, ou é muito difícil uma pessoa, e sofre muito, né, na empresa quando trabalha num ambiente mais corporativo, mais regrado. Então é muito difícil, então por isso dá ansiedade, por isso dá depressão. Geralmente você pode ter só TDAH, mas é muito difícil. Geralmente vem com uma coisa combinada, justamente por conta disso, de a gente ter todo esse mecanismo para tentar se adaptar e tal. Então assim, é muito importante que você vá atrás de um diagnóstico, porque isso pode facilitar a sua vida. Eu, por exemplo, eu sei os dias que eu tô mais atacada, se alguma coisa já me estressa, já fico mal, assim, já dá preguiça. O tempo, por exemplo, se o tempo tá muito fechado, eu já fico mais pra baixo. Então, assim, quando é inverno aqui, eu já foco mentalmente, eu vou, né, trazendo ali aquela endorfinazinha pra eu não ter tanto problema, assim, pra eu conseguir realizar as minhas tarefas e tal, né? Isso atrapalha muito a sua vida em muitas coisas. Vamos supor, você tá indo no supermercado e esqueceu a carteira, aí rola aquele transtorno. Então, assim, é muito importante, porque você acaba levando isso muito pro lado pessoal, sabe? E até mesmo explicar pra algumas pessoas o que é difícil pra você. Vamos supor, se você tem um parceiro, uma parceira, já avisar, olha, certas coisas pra mim é muito difícil. Por exemplo, formulário. Tem que preencher formulário, eu nem tento, porque é uma das coisas muito difíceis pra fazer. Então, assim, tiver que preencher formulário de alguma coisa, comprar passagem, eu já falo pro meu esposo, você faz, porque não dá pra mim, sabe? E tem coisas que não dá pra ficar brigando, você vai tentando levar a vida de uma maneira mais simples pra você, não ficar se martirizando e tal. Mas eu acho que é muito importante, principalmente no financeiro, né? Porque isso, assim, acaba com a nossa saúde mental, né? As coisas já nunca foram fáceis pra gente, né? Sempre tem alguma coisa, recessão, inflação, né? O salário não aumentou, tudo aumenta, menos o nosso salário, né? E você ainda ter um porém aí de ter um TDAH que te traz impulsividade, ansiedade, por exemplo, você tá ansioso, você quer gastar mais. Aí você vai e estoura o teu cartão de crédito e nem sabe que é ansiedade. Já tem artigos, inclusive, que falam, né, os próprios psicólogos e tal, as pessoas que fazem aí pesquisas do TDAH, já fala pra você meio que ter uma grana reservada pra quando você tiver esses picos de ansiedade. Não que é pra você gastar o dinheiro, mas assim, é bom que você tenha ali, porque você sabe que uma hora a impulsividade bate. Isso não acontece muito comigo, eu sou muito tranquila,
e questão de dinheiro, assim, não é uma coisa que me afeta, mas porque eu também descobri muito que eu passei a minha vida inteira tentando manusear as minhas finanças e tal e tudo, então assim, foi uma coisa que eu acabei aprendendo sozinha, tipo, se eu não tiver dinheiro eu vou estar fodida, né? Então, não foi, eu provavelmente aprendi porque o TDAH sempre me dava esses gatilhos, né? Mas adolescente eu já estourei o cartão no meu primeiro salário, né? Gastei tudo com roupa e tal. Então, com o tempo eu fui aprendendo que tudo tinha uma consequência, né? Então, acabou que isso me ajudou, mas sabendo hoje ainda, né, na terapia, que isso também é uma das causas para ansiedade, para transtorno, para se sentir mal com você mesmo, agora estou ainda mais atenta, né? Então, é legal poder falar isso porque esse assunto não é tão abordado ainda. Descobri que eu tenho TDAH, tipo, eu sou apaixonada por diários, por livros, como que fala, notebook, agenda. Eu sempre tive, sempre amei, sempre colecionei. E no fim é uma coisa que é da característica de uma pessoa que tem TDAH, né? Que é empilhar as coisas. Eu empilho muitas coisas, minha casa é cheia de coisa empilhada. Tô tentando ser um pouco minimalista até, porque por conta disso eu descobri, dá um foco de TDAH ali, outro foco aqui e tal. Importante fazer esse diagnóstico justamente para você poder se entender. No começo para mim foi muito difícil saber separar o que era o TDAH e o que era eu. Porque eu me achava uma pessoa, né, super original, cheia de, né, personalidade, que não sei o quê. E aí fui descobrir que tinha muita coisa que era do TDAH, que é justamente, tipo, gostar muito de agenda, gostar muito de coisa, assim, e tal. E na verdade era do TDAH. E outras coisas que eu também tomei muito como pra mim, assim, né, de achar que tantas coisas que se atrasaram na minha vida foi por conta do TDAH, mas aí você começa a perceber que, tipo, de uma maneira te ajudou muito, né, porque estou aí com, né, 40 anos e sobrevivi, estou sobrevivendo muito bem, tenho as minhas conquistas, né, viajei, fiz minhas coisas, trabalhei, então de alguma maneira deu super certo pra mim, né, a única coisa que você tem que tomar cuidado é quando paralisa demais a sua vida, quando você tem um estado muito de uma pessoa que tem TDAH, que é inércia, né? Então, quando você tem essa inércia de realmente ficar deitado ali no sofá, você quer levantar, você quer fazer as coisas, parece que você sente que quer um guincho, assim, pra te levantar, pra te tirar daquele estado e não vem, né? Quando você começa a ter medo de se mostrar, de fazer as coisas, né? De entregar trabalho, de fazer as coisas do dia a dia em casa, quando você vê que tá tudo revirado. Então, assim, quando você vê que começa a afetar mais ainda a sua saúde mental, é bom olhar. Porque essa ansiedade vem, eu deixo a casa sempre arrumada, sempre bagunçada, eu não consigo chegar no horário, eu sempre me perco, eu fico gastando condução porque eu sempre vou pro lugar errado, né, poxa, sei lá, não tomei banho hoje, não escovei meus dentes, né, tem muita pessoa com TDAH que tem muita preguiça de escovar os dentes, porque é uma atividade que é quase a morte para aquela pessoa. Ele vai explicar para alguém, né, que não é neurodivergente, não vai entender, vai achar que você é preguiçoso e tal, desleixado, mas é uma função do cérebro mesmo, aquela ladeirinha da ponte que falta ali para você chegar no outro lugar, sabe? Então, se te afeta muito, é muito importante você fazer esse diagnóstico, até para tirar essa ansiedade, né? Porque às vezes nem tanto, ou a depressão, né? Porque a partir do momento que você começa a ficar inerte, se entregar pra vida, pra aquele estado de inércia ali, você acaba não vivendo, né? Não tendo experiências, então é importante cuidar. Pra mim, foi a melhor coisa da minha vida descobrir isso. Porque, por exemplo, eu começava cursos e eu não terminava. E eu me sentia mal, poxa, eu gasto dinheiro, aí, ó.
gasto dinheiro pra fazer o curso, aí não vou, aí não faço, não sei o que. Aí eu via que eu me boicotava e eu achava que eu tava me boicotando porque era preguiçosa, falta de vergonha na cara, que gosta de gastar dinheiro à toa. Eu achava que era isso, não achava que era porque essa coisa do TDAH, né? Hoje eu já sei, eu já, tipo, começo e termino pra ter, tipo, ser uma questão de honra de combater aquele estímulozinho ali que faz com que o meu cérebro não queira fazer nada. Inclusive esse canal, vocês veem, eu paro, volto, paro, volto, paro e volto por conta disso também. E é por isso que eu quero continuar pra, tipo, combater isso, assim mesmo. Mas tem dias que a gente vence, tem dias que a gente não vence, tá tudo bem também, porque você não vai se culpar, tipo, o seu cérebro foi programado daquele jeito, então, tipo, também não fique se culpando, como eu falei, a culpa, a ansiedade, a depressão, a vergonha, tudo isso bate muito. Por exemplo, coisas que eu gosto muito eu faço com excelência, eu vou atrás, dou meus rolês, faço meus corres muito bem. Mas isso é a vantagem de ser freelancer também, né? Que eu posso fazer de acordo com as minhas vontades mesmo, assim, né? Pago um preço por isso, pago um preço por isso, mas também tenho muitos benefícios e bônus daí, né? Então, é importante você se conhecer, saber, entender. Tem gente que precisa de remédio. Eu já tive 3 terapeutas depois dessa, por outras questões, e todas elas falam que eu não preciso tomar nada. Mas até penso um dia em tomar só pra ver mesmo. Remédios hoje vai, tipo, na raiz do problema. Antigamente, né, as coisas não eram tão modernas e tal, então ficava mais difícil, né, pra arrumava uma coisinha ali e bagunçava todo o resto. Hoje não, é muito mais central. Que nem você tá com dor de cabeça, tá com dor de cabeça, vai direto lá na dor. É mais ou menos isso. Então é importante não ter preconceito, porque as coisas mudaram muito e graças a Deus a tecnologia, a ciência aí tá cada vez mais melhorando, e é importante saber que se precisar a gente tem aí essa ferramentinha para ajudar, né? E bom, eu falei bastante coisa aqui, fiz um apanhadão de tudo, mas, né, coloquei um pouco da minha experiência também, porque eu acho que é importante a gente falar. Eu, assim como muitos, também fui procurar, fui assistir YouTube, falei, putz, eu acho que eu tenho isso, que não sei o que. Ajudei muito depois que eu descobri que eu tinha, eu comecei, meu hiperfoco foi no TDAH, assisti um monte de coisa, li um monte de artigo. Tem um canal muito legal que eu vou deixar aqui na descrição, e também tem um outro também que é de uma clínica aqui de Londres que faz todo esse registro e tal. Mas se você tá no Brasil, acho importante poder pegar um psicólogo e ver mesmo a chatinha. Tanto é que quando eu fui pra autoterapeuta, ela falou, vamos ver se você tem mesmo, né? Porque às vezes você tem que cavucar mesmo pra saber se não é só ansiedade ou se é outra coisa. E de fato, ela percebeu que de fato tenho mesmo. Então eu fui confirmada, carimbada que tenho. Mas hoje eu vivo muito tranquila, tenho um momento de adaptação, de se sentir triste com isso, tem um momento de você falar para as pessoas negligenciarem. Aí é só você ter paciência, porque muita gente tem medo do desconhecido e tal e tudo. E aí quando hoje em dia as pessoas já sabem, eu faço piada e tal, e tipo, é super normal. Até me poupa falar, eu nem vou tentar isso aí que o TDAH não vai deixar, então eles já sabem. Em casa, por exemplo, tem coisas assim que não adianta, por exemplo, chave. Eu já tenho que deixar na bolsa um dia antes, então são mecanismos, né? Se eu tenho que sair, eu já deixo na bolsa um dia antes, ou tem uma na bolsa, uma em casa, já pra não ter esse problema.
Ou às vezes, né, meu marido nem conta com... Mesmo sabendo que eu tenho uma bolsa na chave, ele leva de qualquer jeito, porque ele sabe que não é um martírio pra ele lembrar de pegar a chave, por exemplo. Pra mim entendeu? Então, coisas assim, né, documentos, datas, consultas, essas coisas assim, eu tenho que prestar muita atenção, tenho que anotar em muito lugar. Então, assim, você vai sabendo do seu diagnóstico, você vai fazendo coisas para facilitar a sua vida. O nosso cérebro foi feito de uma maneira diferente, ninguém é melhor do que o outro. Somos seres humanos da mesma forma que tem animais de diferentes espécies, também tem os humanos aí. E tem muita gente também que não trata o TDAH como um superpoder, tem muita gente que acha que é um superpoder, tem muita gente que não acha. Eu lido muito bem com isso hoje, eu acho que me facilita em algumas coisas, mas também quando eu preciso de fazer um negócio e eu não consigo, eu fico que merda. Mas tem gente que sofre muito mesmo, e mais um motivo para você pedir ajuda, mais um motivo para você pedir um remédio, né, para tentar ter essa medicação para te ajudar. Sabendo do problema, você tem a informação para decidir o que é melhor para você, né? Então eu acho importante. Eu queria falar isso porque eu, como muitas pessoas, eu olhava para algumas pessoas e falava: nossa, essa menina tem tudo, olha como a vida dela é maravilhosa, tipo, como ela consegue dar conta de 3 filhos, comprar uma casa e fazer tudo certinho e tal. E me sentia mal, assim, de achar que, né, as coisas não estavam vindo do mesmo jeito que tinha que vir. Aquelas coisas que de vez em quando bate umas bad louca na gente, né? E aí quando eu percebi, ela também tem TDAH. E aí você fala, olha, a pessoa conseguiu, conquistou tantas coisas, tá tudo bem com ela. Descobriu depois de já ter conseguido tudo isso. Aí foi vendo a infância e via o quanto sofria com transtorno e tal, e por isso, o TDAH é uma condição, não quer dizer que você é assim, você é diferente, as experiências que você teve são diferentes das minhas. Por exemplo, uma pessoa com TDAH que tá aqui do meu lado, digamos, ela conheceu pessoas diferentes de mim, viveu em lugares diferentes, teve experiências diferentes, trabalhou em outras empresas, trabalhou com outras pessoas, comeu em outros lugares. Então, assim, ela nunca vai ser como eu, mesmo tendo coisas parecidas, né? As experiências dela, os traumas dela são outros. Então, não pense que você perdeu aí a sua originalidade, não pense que você é a doença, né, porque na verdade nem doença nem transtorno, na verdade. Tem muita essa discussão aí da nomenclatura do TDAH, mas é importante que você saiba que sim, você tem um fiozinho aí conectado diferente no seu cérebro, e que faz você fazer coisas que pode ser mais complicadas para sua própria vida. Então, é importante você saber disso. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Alguns dias vão ser difíceis, outros não. Nem todo mundo vai te entender. Mas é ótimo que você tenha compaixão com você, porque isso é o mais importante. A partir do momento que você entende que você tem o TDAH, sua vida fica mais fácil, fica mais simples, porque você não se culpa tanto e você começa a manusear a sua vida de uma maneira que facilita mais para você e para as pessoas ao seu redor. E eu queria fazer esse vídeo porque, assim como outros, eu vi, eu assisti, eu gostei muito. Me ajudou muito, então eu quero poder aqui contribuir com a parcela do meu depoimento, de quem me conhece e acha que eu tenho minha vida, né, vou falar minha shit together. Não tenho, mas também não tá tão ruim assim, dá pra viver muito bem. E não pense que é o fim do mundo, porque não é, principalmente para os diagnósticos tardios. Não é difícil, não é difícil. E lembre-se que se você tem TDAH, a chance de você ter um filho que tenha TDAH é muito grande também. Então, quanto mais você souber
é melhor até pra você poder cuidar do seu filho. Se você tem alguém da sua família teve, seu pai teve, sua mãe teve, então você começa a ver essa pessoa de uma perspectiva diferente também, com um olhar de mais cuidado. Mas o mais importante é ter um olhar de cuidado com você. Então é esse o meu depoimento. TDAH tá meio assim, é porque tipo, né? É muita informação que eu tenho sobre isso e às vezes eu não consigo colocar em ordem, né? Mas eu espero que vocês tenham aí entendido a mensagem, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem e que é importante você cuidar de você e entender que, tipo, tem coisas boas e ruins com isso e que no fim das contas é você saber a importância da informação. Quanto mais informado você tá, é melhor pra você. E pra quem achava que eu tinha tudo certinho na minha vida, nem tudo, mas de uma maneira cheguei aqui e tá tudo bem também, tá bom? Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!